sobre o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro da possível baixa do combustível. E, professor, na prática, isso de fato deve ocorrer? Explique para a gente. Bem, Cristiano Bassan, a gente sabe que o governo federal ele sempre foi contrário a qualquer medida sobre os combustíveis em relação à política de preços da Petrobras, né, que a gente já vem discutindo há muito tempo. E atualmente também a gente sabe que a base de arrecadação dos estados brasileiros ele vem do ICMS sobre principalmente o combustível e a energia elétrica. Isso já acontece há muitos anos. Então, teria que haver gradativamente uma substituição de tributos, ou seja, para haver uma redução do ICMS sobre combustível e sobre a energia elétrica, isso teria que ser feito de forma escalonada, ano após ano. E aí vem agora uma proposta que é bastante estranha por ser em ano eleitoral, ou seja, a discussão já está em tela há muito tempo e agora, menos de 4 meses das eleições, o governo pretende subsidiar a gasolina, subsidiar o óleo diesel, coisa que Paulo Guedes, o ministro da Economia, sempre foi contra. Qual seria a ideia inicial? Primeiro, tem uma PEC que está tramitando para que a gente possa cobrar de ICMS pelos estados até 17%. Ou seja, alguns estados brasileiros ele tem um ICMS superior a 17% sobre os combustíveis. No caso de Pernambuco, o óleo diesel já está nessa faixa. Ou seja, não haveria redução caso essa PEC passasse. A gasolina teria uma redução porque o estado de Pernambuco ele cobra acima de 17%, assim como a maioria dos estados. Porém, a proposta maior além dessa limitação, os estados reduziriam o ICMS até zerá-lo e o governo federal transferiria esse valor para os estados em forma de subsídio. E também o governo tiraria o PIS/COFINS da gasolina, que é um tributo federal, né, que hoje deve estar aí aproximadamente em torno de 60 centavos. Ou seja, para a gente resumir a ideia, o governo retiraria o tributo que ele cobra, que é o PIS e COFINS, que ele nunca falou em retirar, que o ministro da Economia sempre foi radicalmente contra. Os estados retirariam o tributo e o governo federal repassaria essa verba para os estados. Com qual dinheiro a gente não sabe, porque isso furaria o teto dos gastos. Ou seja, é uma atitude aparentemente desesperada do governo federal para conseguir reduzir no curto prazo o preço do combustível em ano eleitoral. Então, é uma medida muito estranha essa medida do governo federal. Claro, se acontecer, beneficia os consumidores, mas a que preço, né, que isso seria feito? Essa que é a nossa grande dúvida, Cristiano. Ô professor, sobre essa questão do ICMS, que é sempre o governo sempre utiliza isso como argumento para dizer o combustível aumenta porque os governos não baixam o ICMS. Só que houve uma proposta do congelamento e mesmo assim o combustível continuou aumentando. Isso é uma prova de que o problema desses aumentos constantes não tem nada a ver com o ICMS? Cristiano, não tem nada a ver com o ICMS. O que acontece é que, obviamente, o ICMS ele é um imposto que ele é cobrado dos combustíveis. E aí o que acontece? Anteriormente, esse imposto ele era progressivo. Quanto mais caro, quanto mais aumentava a gasolina, mais aumentava o ICMS, porque ele era cobrado de forma percentual. Então, vamos supor que fosse a gasolina R$ 5,00 e o ICMS fosse de 20%. Então, seria de R$1 o ICMS. Se a gasolina aumentasse para R$ 7,50, o ICMS aumentaria para R$ 1,50. Mas aí, a partir do momento que houve esse congelamento, houve uma taxa única,
o combustível continua aumentando por causa dos aumentos de preço feitos pela Petrobras. E a gente está sabendo, né, que os preços monitorados pelo governo, como energia elétrica, como planos de saúde, como combustível, que são os principais itens que estão alimentando a inflação brasileira, que esse ano já deve novamente ultrapassar os 10%. Então, devido a essa política econômica atabalhoada do governo federal e que tem deixado milhões de famílias na miséria, na pobreza, que tem tido um efeito muito forte sobre a classe média, diminuindo o seu poder de compra, o governo veio agora com uma medida paliativa simplesmente por questões eleitoreiras. Infelizmente, a nossa análise técnica e econômica é isso, é ano de eleição, o governo não poderia furar teto de gastos, não adianta a gente fazer medidas paliativas se a política de preços da Petrobras não tiver uma mudança, se o governo não fizer uma intervenção extremamente dura e severa na Petrobras, a gente vai continuar tendo combustível caro. Pode ser que esse ano, devido a essas medidas paliativas, ele possa baixar, mas isso não vai acontecer no futuro, porque é só uma medida para esse ano, é uma medida emergencial, imediatista, fora de propósito e fora de hora. Não são os estados que encarecem o combustível, não são os estados brasileiros responsáveis pelos esses aumentos sucessivos no combustível, e sim a política de preços da Petrobras e a falta de liderança e intervenção tanto do presidente Bolsonaro como do seu principal assessor para esses assuntos, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O professor Sandro Prado, a gente sabe, como o senhor disse, é uma medida para este ano, e isso depende do aval do Congresso. Ele, na coletiva de ontem, estava ao lado do presidente do Senado e também do presidente da Câmara. Você acha que o Congresso daria aval para esta medida? E efeitos práticos do ponto de vista financeiro, a gente sentiria essa diminuição nas bombas? Cristiano, uma medida populista como essa em ano eleitoral, qualquer deputado ou qualquer senador da base do governo, principalmente do Centrão ou dos partidos de centro-direita, que votarem contra essa medida, eles vão estar perdendo eleitores, vão estar perdendo votos, porque toda medida populista vai ser alardeado de que forma? Olha, o deputado tal votou contra a redução do preço do combustível. Foi o senador fulano de tal que votou contra a redução do preço do combustível. É isso que a população, no final, ela vai ouvir e a maioria das pessoas vão entender como dessa forma. Então vai haver uma pressão muito grande sobre o Senado, sobre a Câmara dos Deputados. Acontece que, como o Senado vai haver uma substituição de apenas 1/3 dos senadores, para a proposta passar no Senado, ela é mais difícil. Uma proposta populista no ano eleitoral, porque a maioria dos senadores não vão concorrer à reeleição. Apenas 1/3 que estão aptos a novamente concorrer a uma eleição, porque eles perderiam o mandato. Então a gente vai perceber uma dificuldade maior para essa PEC, caso realmente ela entre em tela, seja aprovado pelo Senado. Mas em ano eleitoral há uma possibilidade muito grande de Bolsonaro conseguir essa medida populista. Em termos fiscais, ela traz um rombo fiscal para o governo, porque o governo vai estar subsidiando, vai estar bancando essa redução, e como a gente sabe, o governo federal não está investindo em nada, não está fazendo investimentos, nós não tivemos grandes obras públicas, a gente não está tendo grandes investimentos em infraestrutura, não estamos tendo o investimento adequado na educação, com cortes de verbas sucessivos para a educação, para a saúde, para questões essenciais, e agora o governo vai fazer um rombo nesse seu teto de gastos, justamente para subsidiar o combustível, principalmente a gasolina, e a gente percebe então
que isso não tem pé nem cabeça, é uma medida populista apenas para o ano de 2022 e tem como principal objetivo, sim, as eleições, a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O golpe está aí, cai quem quer. Professor Sandro É mais Terra, ou menos isso, Cristiano.